Como eu falei, está acontecendo alguns erros aqui na nossa aplicação. Então, por exemplo, quando o usuário não existe, isso aqui é um erro, não era para vir nulo. Tá? Se eu não enviar, por exemplo, e-mail, enviar só o nome, dá um erro, a aplicação quebra. Tá? Quebrou aqui, ó. Vou parar o playlist para não precisar dele. Existe. Eu paro com Ctrl C, só lembrando. Quebrou, minha aplicação não está mais rodando. Se eu tentar outro método, enfim, vai ficar carregando. Quebrou. Vou parar, iniciar de novo. Tá? Isso aqui é bem chato, não é para isso que vai acontecer, tá? Ainda mais em produção, se a aplicação estiver no ar, você não quer que ela quebre. Para ela não quebrar assim, com qualquer erro estranho, a gente vai capturar esses erros que acontecem, tá? De forma mais genérica, a princípio, depois a gente vai tratar os erros que a gente quer. Para isso, a gente vai ter que instalar essa biblioteca aqui, ó. npm i, né, de install express async errors, tá? Quando a gente instala ela, já vou fazer enquanto instala, a gente pode importar ela aqui, ó, import. A gente não vai querer nada dela, então só vou importar mesmo normal. Isso aqui é totalmente possível, tá? Só não tem esse espaço aqui. Pronto, então se eu der npm run dev, eu acho que ele já vai estar funcionando para capturar os erros. Vamos tentar. Ó, tá rodando, né? Listei. Tá rodando. Se eu tentar criar de novo sem passar o e-mail, ó, ele quebra, só que ele retorna esse erro, né? Ele indica onde o erro aconteceu, só que ele não quebra a aplicação continua rodando. Beleza, ou seja, ele intercepta esses erros. Só que ainda assim, esse erro que retorna para o usuário aqui é um negócio meio feio, né? E ele ainda expõe nosso código como resposta. Isso aqui não é legal. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma espécie de interceptador de erro. Eu chamei de middleware, só que aqui eu vou chamar de interceptador, tá? Eu acho que se encaixa melhor. Aí aqui eu vou usar esse interceptador dessa forma. Ele vai ser uma função, então eu posso escrever direto aqui. E ele vai receber alguns parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser o erro, vai ser tipo erro. O TypeScript já conhece essa tipagem, então não preciso importar de canto nenhum. Ele vai pegar um request, tá? Isso aqui vai ser do express, request. Vai pegar o response. O response também vai ser do express, a tipagem, tipo response. E ele vai pegar o next, que é a próxima função, né? Porque o middleware ele pega a requisição e ele responde alguma coisa, mas ele pode enviar também para a próxima função. A próxima função normalmente é a rota controladora, enfim. Next function do Express. Só que o request também vem daqui. E o response também vem daqui. Tá? Então, beleza. Aí aqui dentro, quando der algum erro, ele interceptar algum erro, eu vou só retornar return response. Status. Vou retornar status 500 quando for um erro desconhecido, né? Que aí tenta servidor esse status. Aí eu vou retornar uma mensagem do tipo JSON, né? Formato de JSON com uma mensagem internal server error, tá? E status e error. Beleza? Então esse aqui eu acho que fica mais bonitinho. Vamos tentar de novo. Vou listar, tá funcionando então no servidor. Se eu criar com parâmetros errados, ele vai, beleza, status 500, internal server error. Ou seja, ele retorna isso aqui para o usuário, que é uma mensagem padrão, e ele não expõe nosso código. Então isso aqui é melhor, tá? Como eu falei, não é interessante esse código ficar aqui, eu acho que fica meio feio, então eu prefiro isolar ele em um outro lugar. Eu vou criar então aqui uma pasta de erros, mas se você quiser deixar aí também não tem problema. Eu vou criar um erro interceptor, acho que é assim que escreve, se não for depois eu corrijo. Isso aqui vai ser uma função, por isso que eu escrevi com letra minúscula, iniciando, ele não é uma classe, então, como eu falei, vai ser uma função function, com o mesmo nome do arquivo, tá? E para ela ser usada em outros arquivos, eu vou exportar ela, export, beleza? E essa função ela vai ter exatamente o conteúdo que tem aqui, então só vou dar um Ctrl X aqui, vou vir aqui. Lembrando que lá eu tinha escrito como era um function,
Então tem essa setinha, como eu estou dando nome para ela, ela não é mais error function. Então eu dou save. E aí eu preciso importar essas coisas do Express. Só venho aqui de novo e copio, né, no server e copio isso aqui. Beleza? O Express eu não estou usando aqui não, então eu vou tirar. Todo o resto eu estou. Então esse erro interceptor eu vou pegar aqui. Não estou mais usando isso no server. Ó. No server eu não estou mais usando aquelas importações que eu apaguei. Mas agora eu vou importar o erro interceptor. Beleza? Pronto, então agora eu estou interceptando os erros da minha aplicação. Deixa eu ver. O resultado é o mesmo, tá? A aplicação continua rodando. E eu estou interceptando esses erros, tá? Outra coisa interessante é poder lançar erros na minha aplicação. Então, por exemplo, quando eu falei aqui que o usuário, quando eu mostrar um usuário, caso o usuário não exista, eu não quero retornar null aqui, o que acontece? Eu vou fazer um teste ó, no show, né? Deixa eu mostrar para vocês de novo, só desfazer aqui. Na rota show, né? O usuário não existe. Aí vem null. Isso aqui é um erro, não era para acontecer isso. Então, if o usuário não existe, ou seja, não encontrar o usuário, o exclamação ele nega, né? Negação. Então a leitura é se não usuário, se não houver usuário, aí eu posso lançar um erro. Throw new error. Esse aqui é um erro do throw tá errado. Pronto. Throw new error. Esse aqui é um erro do JavaScript mesmo, então posso escrever uma mensagem. O usuário não encontrado. Vou escrever em inglês, tá? User not found. Beleza. Deixa eu tentar de novo. Ó, agora ele lançou um erro. Só que ele dá o erro interno do servidor, né? Por quê? Porque esse erro aqui foi um erro interceptado. Deixa eu só comentar aquela parte. Essa daqui, ó. Erro interno do servidor, só para mostrar para vocês o erro agora. Deixa eu ver se ele vai retornar alguma coisa. Ele deu loop infinito, porque é estranho, deixa eu ver. Enfim, eu disparei um erro, tá? Só que esse erro não é conhecido, tá? Eu disparei um erro, só que esse erro não é conhecido. Então, como é um erro não conhecido, ele só intercepta e dá a resposta padrão, tá? Erro interno do servidor. É bom que pelo menos não retorna null, né, para o usuário. Só que também não é legal retornar erro interno do servidor, tá? Então, para isso, a gente vai criar um erro conhecido da nossa aplicação. Então, vai ser um erro da nossa aplicação. Então, eu vou chamar de app erro.ps, tá? Isso aqui, vocês perceberam, eu escrevi com a maiúsculo, porque ele vai ser uma classe. Como eu quero que ele seja usado em outros cantos, eu vou exportar. Export class. Beleza. App erro, tá? O que vai ser esse app erro? Como eu falei, vai ser o erro da nossa aplicação, vai ser um erro personalizado, um erro que a gente conhece, tá? Numa classe, a gente pode ter métodos e os atributos da classe, tá? Como atributo dessa classe, a gente vai ter o message, que a gente vai tipar com string, e vai ter também o status code, que é um status code personalizado, que no caso vai ser o number, tá? E aí precisa dizer que eu vou dizer que esses métodos vão ser públicos, tá? Vão ser acessados publicamente, mas eles vão ser somente leitura. Reach on. Show. Tá dando erro porque eles não estão sendo usados em nenhum lugar, eu acho. Eu vou iniciar ele no construtor. O que é um construtor? O construtor da classe é como se fosse o seguinte: quando eu dou new app error, eu tenho esses parênteses, tá? Aí o que eu passar aqui dentro, isso aqui no caso, isso aqui já é um construtor da classe. Aí eu posso passar parâmetros aqui. E o parâmetro vai ser o que? A mensagem, tipo, usuário não encontrado, tá? E o status code vai ser o segundo parâmetro, que vai ser tipo, não encontrado é 404, né? 404, beleza? Então vai ser essa estrutura. Então isso aqui vai ser a mensagem, e esse 404 vai ser o status code. Para eu passar isso aqui direto no construtor, lembrando, o construtor é essa estrutura e é o que fica dentro dos parâmetros da classe, tá? São os parâmetros da classe. Então, para eu passar isso aqui no construtor, eu tenho que chamar a função construtora da classe. Tá? E a função construtora da classe é uma função que tem, né, os parâmetros e tem aqui o corpo da função. Digamos assim, né? Os parâmetros dessa classe vai ser a message, que vai ser também o tipo string. Olha só,
essa message é diferente dessa, apesar de ter o mesmo nome, tá? Mas são de coisas diferentes. Porque isso aqui é só um parâmetro, e isso é uma espécie de variável, né, da classe, no caso um atributo da classe. Mas enfim, detalhes mais técnicos, vocês logo vão aprender isso em outras disciplinas, e não vai ser comigo. Mas vamos lá. Isso aqui é a função construtora da classe, a gente vai fazer o quê? A gente vai atribuir o parâmetro que a gente passa ao atributo da classe. Tá? Para fazer isso, a gente pode fazer o seguinte. Para acessar o atributo, a gente coloca this.message. Esse this quer dizer que é o atributo da classe. O que é o atributo da classe? É esse aqui. Tá? This.message vai receber o parâmetro do construtor, que é esse. Tá? É a mesma coisa com o status code. This.status code vai receber status code. Ah, esqueci de falar. Status code por padrão é 400, que é um erro padrão, né? Então, se eu não passar isso aqui, vai ficar com 400, tá? Beleza? E aí ele já associa que como 400 é um número, o tipo dele vai ser um number, tá? Beleza, e essa é a nossa classe de erro personalizada da nossa aplicação. Show? Então, agora a gente pode lançar esse erro, que agora a gente conhece esse erro, né? Para lançar esse erro, o que a gente faz? App erro. Só que tem que importar a classe, né? Eu vim aqui no final, dei um Ctrl espaço e importei. Ou importo escrevendo manualmente, tá? Beleza. E se eu agora tentar mostrar um usuário que não existe, o erro vai ser o mesmo. Só que olha só, como agora eu sei que esse é um erro da minha aplicação, eu posso, e ele é uma classe, eu posso testar esse erro. Então eu venho aqui no meu interceptador de erros, e aqui em cima, antes dele retornar isso aqui, eu posso testar. Se o meu erro ele for uma instância da classe, e o JavaScript ele já dá meio que esse teste pra gente com a função instance of. Se ele for uma instância da classe app_erro, importei aqui automaticamente, tá? Import app_erro from .app_erro, porque eles estão na mesma pasta. Então fica só .importação. Então, se for uma instância da classe app_erro, tá? Eu vou retornar uma mensagem personalizada, que vai ser parecida com essa. Então, eu vou colocar erro da aplicação, só para eu saber que é diferente, tá? Erro da aplicação, beleza? Deixa eu colocar aqui no Insomnia, vamos testar. Ó, erro da aplicação, legal, ó. Ele está pegando agora, ele está conseguindo identificar que o erro que foi lançado foi um erro, que foi uma instância do app_erro. Aí o que eu faço? Eu sei que o app_erro ele tem alguns atributos, que é o status code e a mensagem. Então o que eu posso pegar, em vez de passar esse 500 aqui, que é genérico, eu posso colocar erro, que é o meu erro, né? Status code, porque eu sei que ele vai ter um status code porque o app_erro tem um status code. E a mensagem também personalizada, tá? Então eu pego o erro.message. Isso aqui é bem legal. Então se for um erro personalizado da minha aplicação, eu vou pegar a mensagem personalizada e o status personalizado, tá? Então se eu lançar agora um erro, olha só, user not found e o status, ó, 400 bad request. E o legal disso, que você lembra que eu falei que o 400 era o padrão? E ó, eu tô lançando o padrão, porque eu não tô lançando nada aqui, ó. Então ele pega lá aquele padrão igual 400, né? Mas eu posso passar também, ó. 404, que é not found, né? Então, estou lançando um erro personalizado da minha aplicação, not found. Então, not found, ó, 404, user not found, show? Isso aqui é legal, esse teste, então eu posso pegar esse teste aqui e testar em outros lugares. Porque outros lugares também vão dar erro. Então, por exemplo, na hora de deletar o usuário, é interessante que primeiro eu verifique se o usuário existe, né? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu encontro o usuário por esse ID, aí se o usuário não existir, eu falo user not found, né? Beleza? Só copiei e colei, tá? E aí sim, se ele existir, eu deleto. Só que, ó, quando eu deleto, eu não preciso associar a deleção a alguma variável. Então eu apago esse user aqui. Show? Então, se o usuário não existir, eu lanço um erro. Vamos tentar? Deletar. Então eu vou colocar aqui um ID aleatório. Ó, user not found. Mas vamos listar um que existe agora, tipo ele. Vou deletar o ele. Ctrl C. Aí delete, coloco ID. Ó, user not found, no content. Então ele achou. Se eu tentar de novo, ó, user not found. Por quê? Porque já foi deletado. Legal, né? Então eu posso copiar isso aqui. Outra coisa, o JavaScript. Quando é só uma linha de código assim no if, eu posso apagar isso, posso apagar isso. E ele entende que o if vai ser, o conteúdo do if vai ser a próxima linha, tá? Ou a linha seguinte, também dá certo. Então isso aqui reduz o código.
Então eu posso copiar isso aqui também, de novo, né? E deixa eu ver se precisa. Ah, no update também precisa, né? Porque se eu for atualizar alguma coisa, é interessante que eu teste se essa coisa existe, né? Para eu poder atualizar ela. Aí, como a variável usuário entra em conflito com essa, eu vou chamar essa de userExist, tá? Exists. Aí, userExists. Então, const userExist. O usuário que existe vai ser encontrado a partir desse ID, tá? Aí, se o usuário não existe, fica até mais semântico, né? Se o usuário não existe, aí retorna um erro da nossa aplicação, user not found. Beleza? O list não precisa, porque enfim, ele lista vários e se não tiver nada ele retorna um array vazio, tá certo? E o create, eu acho que não tem problema em relação a isso. Nosso create ele estava dando um problema no e-mail, né? E ainda tá, ó. Só que isso a gente vai testar de outra forma. Por enquanto é isso.